Olá, como vai? Chegou a hora do nosso estudo das profecias de Daniel. Estão preparados? Já tomou a sua Bíblia aí? Não é? Já assistiu os demais capítulos? Nós estamos no capítulo de número 6 dessa série sobre Daniel e o grande conflito. E olha, se você tem assistido as séries e gostou, por favor, deixe o seu like, compartilhe. E se tem alguma dúvida, por favor, escreva, comente, sabe? Isso é muito importante para tornar o vídeo relevante dentro da plataforma do YouTube, tá bom? Nós temos aqui vários vídeos e eu gosto quando as pessoas comentam, dizem de onde estão assistindo. Alguns simplesmente dizem bom dia, bom sábado, né? Olha, eu estou aqui em tal lugar, estou gostando muito, muito obrigado, e eu fico feliz, sabe? Vocês não imaginam o trabalho que dá para realizar esse vídeo, né? Eu faço isso porque gosto, eu aprendo muito, né? E gasto horas ali para pesquisar e preparar, muitas vezes acabo deslizando em alguma coisa, poderia ficar melhor, mas a gente faz o melhor que a gente pode, tá bom? E eu imagino que vocês estão gostando, né? Porque muita gente tem inscrito, mas eu queria aumentar o número de participantes, de estudantes do curso Daniel. Então compartilhe com outras pessoas, faça propaganda aí se você está gostando, que mais pessoas possam se inscrever no canal Chegou a Hora e ter acesso aos vídeos que nós colocamos aqui, tanto o curso Daniel como o grande conflito que estamos fazendo e outras séries que estamos colocados aqui. Se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, por favor, coloque essa dúvida, essa pergunta e eu tento responder as dúvidas. Obviamente, algumas pessoas que assistem o nosso canal têm uma visão diferente das profecias, mas é interessante assistir e a gente tem conversado, algumas pessoas acreditam de uma maneira, outras de outra. Eu tenho apresentado aqui a visão adventista e a minha visão, a minha percepção das profecias de Daniel e do livro de Daniel. Tá bom? Então, fico feliz que você tenha assistido aos vídeos que aqui colocamos. Uma das sugestões que recebemos foi a de divulgarmos aqui os livros que eu utilizo para pesquisar e escrever esse curso, fazer esse curso. E já divulgamos aí 6 livros, né, diferentes. Vocês se lembram deles que foram colocados? Eu tenho divulgado 2 em cada programa. Hoje vou colocar mais 2. O primeiro em português, editado pela Casa Publicadora Brasileira, e o título do livro é O Livro de Daniel, uma profecia para o nosso tempo, escrito pelo pastor Elias Brasil de Souza. Ele é diretor do Centro de Pesquisas Bíblicas da Conferência Geral dos Adventistas do Sétimo Dia. Ele é PhD, formado pela Universidade de Andrews, não é? E é um livro que vale a pena, viu? São 13 capítulos, cerca de 130 páginas, onde ele coloca ali de forma sintética as mensagens, as interpretações do livro de Daniel. Gostei muito do livro e admiro a maneira que o pastor Elias Brasil de Souza conseguiu sintetizar o livro de Daniel. O outro livro está em inglês. O título é Daniel Pure and Simple. Daniel puro e simples. Esse é escrito por um conferencista chamado Kenneth Cox. Infelizmente ele já descansou, mas era muito ativo, tinha programas na televisão, a TV Três Anjos norte-americano, a TBN, colocava programas dele no ar. Ainda hoje, se você vai no YouTube, pode assistir algum dos seus vídeos. Ele era um amante das profecias, ele amava a volta de Jesus, né? Na verdade, esse livro foi editado pela TBN Livros, né? Você pode conseguir esse livro através da Amazon, mas está em inglês. Não sei se tem em espanhol ou outras línguas, só consegui ver em inglês. Eu tenho na língua inglesa. Então, esses são os 2 livros de hoje. O livro de Daniel, escrito pelo pastor Elias Brasil de Souza, e o livro de Daniel, escrito pelo pastor Kenneth Cox. Tá bem? Vocês perceberam que eu gosto muito do livro de Daniel, né? Eu procuro comprar tudo que aparece. Às vezes até um livro que não vale muito a pena, porque às vezes é muito simples demais, mas vai servir para alguém, obviamente. Eu compro, dou uma olhada,
Mesmo quando eu estava na África, havia ali alguns autores africanos, eu comprei pelo menos 2 livros deles para ver o pensamento, o jeito deles se expressarem. Tenho colocado também aqui alguns livros em espanhol, tem autores espanhóis da ala hispana que escreve muito bem, não é? Então, vamos estudar. Hoje é o capítulo 6 do livro de Daniel na Bíblia Sagrada. Daniel e o grande conflito. Mas antes de iniciarmos, vamos orar. Querido Pai Celestial, nós louvamos o Teu nome porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Senhor, por enviar os Teus anjos para nos proteger a cada dia. Obrigado por ter deixado a Bíblia Sagrada, a Tua santa palavra, para nos instruir. Obrigado pelo Espírito Santo que nos dá entendimento. Pai, te pedimos agora uma bênção especial para o estudo de hoje. Abra nossa mente e nos dê sabedoria dos céus para a compreensão do livro de Daniel. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. O livro de Daniel normalmente é dividido em 2 partes. Do capítulo 1 até o capítulo 6 é a parte histórica. E dos capítulos 7 até o capítulo 12 é considerado a parte profética. Mas mesmo na parte histórica nós temos a profecia do capítulo 2, do sonho da estátua de Nabucodonosor, onde foi profetizado através dessa profecia a história do planeta Terra, desde a época de Daniel, Babilônia, até o reino eterno de Cristo, que naquele sonho era simbolizado por uma pedra que preenchia toda a terra, né? Então hoje é o último capítulo da parte histórica. Depois vamos entrar na parte profética. E eu dei um título para o programa de hoje. O título é Um Anjo na Cova dos Leões. Um Anjo na Cova dos Leões. No livro do pastor Elias de Souza, eu achei interessante o título que ele deu para esse capítulo. O título é Da Cova de Leões à Cova de Anjos. É como se a cova estivesse cheia de leões e de repente foi preenchida por anjos, né? Essa é uma história muito conhecida, a gente ouve desde criança, né? De Daniel na Cova dos Leões, e vamos procurar extrair lições importantes para nós que vivemos nos últimos dias, quando por inveja e por ódio, muitos fiéis serão lançados na cova das prisões. Pode acontecer. Tem acontecido isso, viu? Em vários países onde tem perseguições ao cristianismo, né? Pessoas estão no calabouço, nas prisões, nas masmorras, né? O próprio Daniel prevê, lá no capítulo 12, um tempo de angústia no final dos tempos, qual nunca houve. Bom, vamos ao nosso estudo. Vamos para a nossa linha do tempo. Em que época ocorreu esse episódio? Né? A gente terminou o capítulo 5, vamos voltar um pouquinho, vamos ler o último verso do capítulo 5. Dizia assim, 5:31. E Dario o Medo ocupou o reino, sendo da idade de 62 anos. E o capítulo 6 retoma justamente de onde parou o capítulo 5. Dario assume o trono com 62 anos e Daniel é promovido. A gente vai ver isso, né? O ano é 539 a.C. Mas o evento da Cova dos Leões, a gente não tem uma data precisa. Possivelmente um pouco depois, talvez no ano 537. Eu coloquei aí o ano 537 apenas para a gente se localizar no tempo, tá bom? Para a gente ter uma ideia aonde a gente está. E Daniel já está com mais de 80 anos. Está bem idoso. E volta ativa, né? Volta ativa. Vejam só, vamos ver isso. Daniel capítulo 6, verso 1 e 2. E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 príncipes, que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes príncipes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Parece que a mudança política em Babilônia foi boa, né?
com a saída dos babilônicos, a entrada dos medos persas, Daniel que estava esquecido, aposentado, agora novamente é aproveitado. Vida boa no palácio, com muitas mordomias, né? Mas por quanto tempo? Vocês se lembram como terminou o capítulo 2 de Daniel? Né? Daniel sendo elevado a uma alta posição, os seus 3 companheiros também sendo colocados em boas posições. Mas parece que a história se repete, né? Vocês percebem lá no capítulo 3 a experiência marcante ali. De repente tudo desmorona. Satanás é isso mesmo, é o conflito, né? Nós estamos estudando aqui o grande conflito, vendo esse grande conflito ao longo da história, através do estudo da lição da escola sabatina. É uma outra série que estamos fazendo aqui, que seria interessante você assistir também, né? E aí nós vimos no capítulo 3 a experiência traumatizante de Ananias, Misael e Azarias, ou Sadraque, Mesaque e Abednego, os companheiros de Daniel. Daniel estava ausente, né? E agora parece que a história se repete. Na verdade, nós vamos encontrar o capítulo 6 como um paralelo do capítulo 3. Nós vamos encontrar o mesmo desenvolvimento, os mesmos termos e até mesmo as mesmas frases: levantar, acusar, decreto. No capítulo 3, a perseguição foi contra os 3 companheiros de Daniel. Mas agora é contra o próprio Daniel. O início do capítulo trata da constituição do reino, né? Uma nova administração é formada, vocês percebem ali, o Império Medo-Persa quer dar continuidade, aproveita ali Daniel, né? E agora nós estamos naquele período dos braços e peito de prata daquela estátua. O cumprimento da profecia de Daniel 2 segue o seu curso. Daniel vê o cumprimento profético, né? E nós temos então esses 2 capítulos, capítulo 3 e capítulo 6. O 3, a fornalha ardente, e o 6, a cova dos leões. Veja o que acontece, que nós temos aqui alguns personagens nessa história. O rei Dario, que era uma espécie de corregente do império com Ciro. Alguns até creem que Dario seria o próprio Ciro, mas a Bíblia diz Dario, vamos seguir o que a Bíblia diz. Havia 3 presidentes abaixo dele, um deles era Daniel, e aí tinha 120 sátrapas, ou governadores. Essas eram as pessoas, e Daniel estava se dando muito bem, né? Na verdade, no verso 3, nós lemos o seguinte: então mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Veja, Daniel se sobressaiu, e o rei falou: sabe, eu acho que eu vou colocar Daniel como presidente. Né? No livro Segredos de Daniel, escrito por Jacques Ducan, ele diz assim: Dario tinha a intenção de construir o seu êxito administrativo sobre Daniel. Ele é um hebreu, um estrangeiro como ele, o rei, um aliado em terra estranha. Além do mais, Daniel havia predito a queda de Babilônia e a sucessão do reino Medo-Persa. Daniel havia acabado de ser nomeado governador do reino e havia servido ao país por muitos anos. Mas a razão aqui que a gente percebe não é política, não. O que o rei diz? Havia nele um espírito mais excelente. Ele era melhor do que os outros. Ele era muito importante. E, infelizmente, na política, no trabalho, até mesmo na igreja, às vezes a inveja é despertada. E aí vem as consequências. E os anjos maus começaram a trabalhar nessa direção. Né? Veja o que diz Ellen White. Ela diz assim: Daniel foi exaltado acima dos príncipes e presidentes porque nele havia um espírito excelente. Os anjos caídos temiam que sua influência debilitasse o controle que exerciam sobre os dirigentes do reino, pois Daniel
pertencia ao alto comando. Vamos continuar lendo a nossa história. Vamos ver o que vai dar nisso, né? Daniel capítulo 6, 4 e 5. Então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Então esses homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra esse Daniel, se não acharmos contra ele na lei do seu Deus. A questão da inveja aqui é gritante, né? Eles procuram alguma coisa para acusar Daniel, mas ele é irrepreensível, ele não é corrupto, ele é fiel, fiel em tudo. E eles pensam, um ataque religioso. Vocês percebem aqui que a política começa a se misturar com a religião na tentativa de derrubar esse homem. Afinal de contas, o rei estava pensando em torná-lo primeiro-ministro. E aí eles começam a elaborar um plano para fazer com que Daniel caísse e, com isso, se livrarem dele. Ellen White diz: a multidão acusadora de anjos maus instigou os presidentes e príncipes a sentir ciúmes e inveja de Daniel e passaram a observá-lo de perto a ver se encontravam alguma oportunidade de denunciá-lo ao rei, mas fracassaram. Então esses agentes de Satanás procuraram fazer de sua fé em Deus um motivo para destruí-lo. Anjos maus inventaram um plano para eles e esses agentes prontamente o levaram a efeito. Nossa, eu fico pensando se hoje em dia não acontece a mesma coisa, sabe? Tem algumas coisas que acontecem aí pelo mundo que a gente realmente fica pensando se não foi um anjo mau, se não foi o próprio Satanás que colocou na cabeça daquela pessoa fazer aquilo. Instigar as pessoas daquela maneira. Tratar as pessoas daquela maneira. Bom, vamos continuar lendo. Daniel 6, 6 e 7. Então esses presidentes e príncipes foram juntos ao rei e disseram assim: ó rei Dario, vive para sempre. Todos os presidentes do reino, os capitães e príncipes, conselheiros e governadores, concordaram em promulgar um edito real e confirmar a proibição que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Olha, eu acho que não era todos os presidentes do reino não, porque Daniel não estava nesse grupo, né? Era coisa da cabeça deles, instigado por Satanás. Daniel não tinha o espírito de Satanás, tinha um espírito mais excelente, o espírito de Deus, não é? Continuando a leitura, no capítulo 6, verso 8 e 9. Agora, pois, ó rei, confirma a proibição e assina o edito, para que não seja mudado conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por essa razão, o rei Dario assinou o edito e a proibição. É impressionante como a história se repete, não é? Jacques Ducan fala sobre isso no seu livro Segredos de Daniel. Diz assim: é interessante notar que ela contém todas as características do antissemitismo moderno. O mesmo ódio aos estrangeiros, seus costumes e religião, a mesma inveja mórbida, a mesma alusão a uma origem judaica e a mesma preocupação política. Quando a sociedade percebe o judeu como uma ameaça à unidade, o antissemitismo se torna um fator unificador de nações e ideologias, seja o marxismo ou o nazismo, tendências de esquerda ou de direita. E a gente tem visto isso, né, nos nossos dias. Um antissemitismo que parece que estava acabado, de repente renasce novamente. Um ódio aos judeus. É que Satanás odeia esse povo, né? Um povo que foi escolhido por Deus. Uma terra que foi escolhida por Deus. Uma terra onde Jesus escolheu para nascer. Não é? Satanás tem ódio daquele povo e tenta
acabar com ele. Mas esse povo tem uma bênção. E quando Deus dá uma bênção, ele não retira a bênção. A bênção permanece, não é? Embora tenham sofrido muito as consequências dos seus próprios atos também, como cada um, né? Ducan continua dizendo: o capítulo 6 oferece uma lição para a maioria e adverte não apenas contra a tentação do antissemitismo, mas também contra qualquer forma de opressão xenófoba. E o antissemitismo é o protótipo do ódio entre raças, religiões e nações, o ódio à diferença. O antissemitismo é um crime contra a humanidade, mas está disfarçado. Em nome do Estado, de Deus ou de Alá, nós desprezamos, perseguimos e crucificamos. O antissemitismo é essencialmente religioso. É impressionante porque as pessoas pensam que não tem religião no meio, que é político, mas não, é religioso. Satanás está envolvido nesse meio. Ele está influenciando essas pessoas a odiarem. O ódio pertence a Satanás. O amor pertence a Deus, né? O livro Daniel, do pastor Elias Brasil de Souza, diz assim: Dario se tornaria o único mediador ou sacerdote entre os deuses e os seres humanos. Essa ideia, provavelmente apresentada pelos conspiradores como uma forma de colocar em evidência a lealdade deles ao rei, pode ter soado lisonjeira para Dario. Entretanto, com frequência, o mel na boca disfarça a amargura que vai no coração. Ele não percebeu a pegadinha, né? Agora eu vou me tornar aqui um verdadeiro Deus para o meu povo, né? É impressionante como a história se repete, né? É impressionante como a história se repete. Bom, vamos continuar lendo. Daniel, capítulo 6, verso 10, diz assim: Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. E agora, Daniel tinha o costume de orar todos os dias. A Bíblia menciona que ele tinha o costume de orar 3 vezes ao dia. Provavelmente de manhã, ao meio-dia, à noite. Será que ele deveria parar de orar? Talvez orar em segredo, talvez orar em silêncio, orar disfarçado, não é? Como ele deveria agir? E Ellen White diz assim a respeito desse episódio: Daniel soube do que havia sido feito, mas não protestou. Ele podia ver o plano de seus inimigos, sabia que eles observariam atentamente suas saídas e entradas, mas cumpriu calmamente seus deveres e, na hora da oração, foi para o seu quarto e, ajoelhado junto à janela aberta, com o rosto voltado para Jerusalém, orou ao seu Deus. Daniel orou com mais fervor. Ele orou pedindo forças para suportar a provação. Alguns podem perguntar: por que Daniel não elevou sua alma a Deus em oração secreta? Ou por que ele não se ajoelhou diante de Deus em algum lugar secreto, onde seus inimigos não pudessem vê-lo? Daniel sabia que o Deus de Israel deveria ser honrado perante a nação babilônica. Ele deveria manter corajosamente seus princípios religiosos diante de todos os homens, pois era testemunha de Deus. Ele não disfarçou, não. Ele continuou firme ali, no seu costume de orar. Eu imagino a cara de satisfação daqueles homens ao olharem Daniel. Ele está orando, vai orar, orou, é culpado. Está provado, né? Está filmado, temos testemunhas. E agora eles voltam para o rei imediatamente. Daniel 6, 11 e 12. Então aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram ao rei e, a respeito do edito real, disseram-lhe:
porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei dizendo, esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam ao rei dizendo-lhe, Daniel, que é dos filhos dos cativos de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. E agora? O rei agora estava numa situação que tinha que executar a lei. Não é? E o livro Daniel, do pastor Elias Brasil de Souza, diz assim, a narrativa bíblica não registra o conteúdo da oração, mas Daniel orava ajoelhado, o que sugere que ele estava intercedendo pelos pecados do seu povo. Eu imagino quantas orações intercessórias Daniel deve ter feito pelo seu povo. No capítulo 9, que nós vamos estudar um pouco mais adiante, nós vamos ver uma dessas orações intercessórias de Daniel. E agora aquele grupo invejoso foi logo acusar Daniel diante do rei. A lei, na verdade, foi criada para punir uma pessoa. Vocês já perceberam que hoje em dia existem algumas leis criadas para satisfazer uma pessoa, ou punir uma pessoa, ou punir um grupo de pessoas? Sabe, nos últimos dias vai acontecer isso. Leis serão criadas para punir um grupo de pessoas fiéis, o remanescente, muito parecido com os dias de hoje, né? Leis são criadas para beneficiar poucos e às vezes para punir a muitos, né? E o doutor Elias Brasil de Souza, ele menciona isso, ele diz assim, assim que os conspiradores viram Daniel fazendo suas orações costumeiras, correram ao rei para informá-lo sobre a traição. Porém, omitiram o fato de que Daniel era um dos 3 presidentes. Em vez disso, referiram-se a ele como esse Daniel, que é um dos exilados de Judá. Essa declaração carrega um ranço de preconceito, racismo e antissemitismo. Essa demonstração de fanatismo, racismo e preconceito é uma das consequências mais insidiosas do pecado. Entre as formas coletivas de pecado que arruinam o mundo de hoje estão o racismo, o nacionalismo, o imperialismo, a discriminação e o sexismo. Infelizmente, o nosso mundo está cheio disso, né? E quando eu digo racismo, é dos 2 lados, viu? Não estou falando de cor, não. É raça mesmo. A gente tem visto um racismo grande de pessoas de cor escura contra pessoas brancas e vice-versa. Pessoas de um país contra outro país. Racismo ou xenofobia contra estrangeiros. Infelizmente isso acontece. Mas vamos continuar a nossa história. Versos 14 e 15. Ouvindo então o rei essas palavras, ficou muito penalizado e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo. E até o pôr do sol trabalhou para salvá-lo. Eu acho que ele chamou ali alguns advogados, né, babilônios, falou, vamos ver o que a gente pode fazer aqui, né, para salvar o Daniel. Afinal de contas, ele não tem culpa. E continua. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram-lhe, sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou decreto que o rei estabeleça se pode mudar. O rei percebeu então a armadilha, a arapuca que tinham armado para ele, tentou achar um meio para livrar Daniel, tentou o dia todo, mas parece que não tinha. A armadilha foi muito bem armada e o próprio rei caiu nela, né? Verso 16. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançaram-no na cova dos leões. E falando o rei disse a Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, e o rei selou com seu anel e com o anel dos seus senhores,
para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Por que será que Deus permitiu que Daniel fosse jogado ali? Por que Deus não impediu isso? Ellen White tem a resposta. Ela diz assim: Deus não impediu os inimigos de Daniel de lançarem-no na cova dos leões. Ele permitiu que anjos maus e homens ímpios chegassem a realizar o seu propósito. Mas isso foi para que pudesse tornar o livramento de seu servo mais marcante e mais completa a derrota dos inimigos da verdade e da justiça. Graças à coragem desse único homem que escolheu seguir o direito antes que a astúcia, Satanás devia ser derrotado e o nome de Deus exaltado e honrado. Quando Deus permitiu tudo isso, ele tinha um propósito maior. E a gente vai ver esse livramento maravilhoso de Daniel, não é? O verso 18 diz assim: Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum, não deixou trazer à sua presença instrumento de música e fugiu dele o sono. Olha, naquela época, a refeição da noite era mais importante. Eles acreditavam que a pessoa trabalhava o dia todo, estava cansado, agora tinha que comer. E a comida era farta, né? Mas o rei estava aflito, ele não queria comer, a consciência estava pesada, o que eu fui fazer? Eu matei Daniel, né? Condenei Daniel à morte. Ele não conseguiu dormir, né? Ellen White diz assim: Daniel foi lançado na cova dos leões e foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Cheios de exultação satânica, os inimigos de Daniel voltaram para suas casas. Beberam muito vinho, se felicitaram por seu sucesso em tirar do caminho alguém que eles não podiam subornar para abandonar o caminho da integridade. Fizeram festa. Infelizmente foi a festa antes da hora, né? Porque a história não terminou ainda. Ellen White continua dizendo: Não foi assim que Dario passou a noite. O testemunho de Daniel causou uma profunda impressão em sua mente. Ele tinha algum conhecimento sobre a maneira como Deus lidava com o povo de Israel, e a conduta de Daniel fez com que seu coração ficasse convencido de que o Deus dos hebreus era o Deus verdadeiro. Durante aquela noite, sem dormir, o rei pensou como nunca havia pensado antes. E aí aconteceu logo cedo. Ele não dormiu, né? Aí logo cedo, o que aconteceu? A Bíblia dá a resposta, versos 19 e 20. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, clamou por Daniel com voz triste e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? O rei cedinho já vai lá para verificar a cova dos leões e ver se Deus livrou Daniel. Será que, Daniel, que isso aconteceu? E Ellen White continua comentando. Na manhã seguinte, bem cedo, com esperança e desespero, condenando a si mesmo e orando àquele que começou a reconhecer como verdadeiro Deus, Dario foi à cova dos leões e gritou em voz alta: Ó Daniel, servo do Deus vivo, porventura o teu Deus, a quem tu continuamente serves, pôde livrar-te dos leões? E agora a resposta. A resposta veio lá de dentro da cova dos leões, nos versos 21 e 22. Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele e também contra ti, ó rei. Não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. O rei havia cumprido a lei, né? Porque a lei só ordenava que jogasse ele na cova dos leões, mas não falava quanto tempo tinha que ficar lá dentro. Se era para sempre, se era um mês, se era 2 dias. E eu imagino o alívio do rei ao ouvir a voz de Daniel. Assim como um ente celestial esteve presente lá na fornalha ardente, ali um ente celestial, um anjo, estava também
entre os leões e os leões se transformaram em gatinhos, né? Como gatinhos de estimação. E agora eu posso imaginar a justificativa daqueles homens invejosos. Ah, esses leões, eles comeram muito, eles estavam bem alimentados, por isso que não fizeram mal ao Daniel. É por isso, né? E o rei estava nervoso, o rei estava bravo, sabe? Não é muito certo, mas o rei, ele não foi só senso de justiça, foi vingança mesmo, né? E ele emitiu uma ordem. Está no verso 24, diz assim: e ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. Ou seja, parece que os leões estavam com fome, sim. Que coisa terrível, né? Não dá nem vontade de pensar nisso, né? Mas foi o que aconteceu. No livro Segredos de Daniel, de Jacques Lacan, ele diz assim: a punição é coletiva para evitar possíveis represálias dos membros da família sobrevivente. Dessa vez nenhum anjo intervém. Os leões nem sequer dão tempo para que suas vítimas toquem o chão. De acordo com uma tradição, os acusadores de Daniel questionaram a autenticidade do milagre, sugerindo que os leões haviam sido tão bem alimentados que ignoraram a Daniel. Agora eles têm a chance de testar sua objeção de perto, né? E o rei agora faz um outro decreto. Na verdade, eu chamaria esse decreto de declaração, de testemunho. O rei estava muito feliz porque Daniel foi salvo. E isso também influenciou a maneira que Ciro, o rei da Pérsia, se comportou. E no futuro próximo, vocês, ao lerem a história de Daniel, vão ver que Ciro foi o responsável por libertar o povo de Israel, permitir que eles reconstruíssem o templo de Jerusalém e depois reconstruíssem também a cidade, né? E nos versos, capítulo 6, versos 25 e 27, continua dizendo: então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo que permanece para sempre. E o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio durará até o fim. Ele salva, livra e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. E o capítulo termina dizendo o que aconteceu com Daniel. Verso 28. Esse Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Ou seja, Daniel, mesmo idoso, continua ali trabalhando agora no reino da Medo-Pérsia. E no livro Profetas e Reis, falando sobre esse assunto, Ellen White diz assim: o céu está mais próximo daqueles que sofrem por amor da justiça. Cristo identifica os seus interesses com os interesses do seu fiel povo. Ele sofre na pessoa dos seus santos, e seja o que for que toque em seus escolhidos, toca nele. O poder que está perto para libertar do dano físico e da angústia, está perto também para salvar do mal maior, tornando possível ao servo de Deus manter sua integridade sob todas as circunstâncias e triunfar através da graça divina. Nós temos procurado extrair lições de cada capítulo que temos estudado aqui. Então vamos hoje procurar extrair algumas lições do capítulo 6 de Daniel. Que lições aprendemos ao estudarmos o capítulo 6? Lição número 1. O que prende nossa atenção nesse capítulo é a firmeza e lealdade a Deus, mesmo em face da morte. Olha, lealdade, firmeza e lealdade a Deus, mesmo que tenha que morrer. Essa é a firmeza que muitos mártires ao longo da história, nós estamos estudando aí no grande conflito, né? Tiveram firmeza e lealdade. Segunda lição. Algumas das qualidades de Daniel eram sabedoria, altruísmo, integridade
educação e experiência. Então, qualidades que nós podemos pedir a Deus, para que Deus coloque esses dons sobre a nossa vida. Terceira lição. A experiência de Daniel no capítulo 6 nos lembra que um decreto governamental no futuro vai requerer que toda a humanidade adore a besta e a sua imagem. Está lá no Apocalipse 13, né? No livro do Apocalipse. Nós poderíamos ainda falar sobre a necessidade de orar sempre como Daniel fazia, né? Agradecer sempre, confiar sempre em Deus, né? A vida de Daniel é um exemplo para nós. E a fidelidade de Daniel foi compensada. Quando estudarmos, por exemplo, o capítulo 12 de Daniel, nós vamos ver o que Deus prometeu para Daniel. Prometeu a ele que ele estaria entre os salvos nos últimos dias. E você? Tem se mantido fiel? Como é que está a sua comunhão com Deus? Tem orado 3 vezes ao dia? Vamos orar agora. Vamos orar. Querido Pai Celestial, muito obrigado por ser tão bom e misericordioso. Nos ajude a sermos sempre fiéis, leais e confiantes em Ti. Aqui estamos nós diante de Tua face para pedir que nos livre dos perigos do tempo em que vivemos. Sabemos que a Bíblia diz que Satanás anda bramando como um leão, procurando a quem possa devorar. Por favor, meu Pai, nos livre desse inimigo cruel. Volte logo, Senhor, e nos leve para vivermos contigo. Perdoe os nossos pecados e purifique a nossa vida. Abençoe a cada pessoa que ora comigo nesse momento. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Bem, chegamos ao final da parte histórica do livro de Daniel. Terminamos o curso básico e agora vamos entrar na faculdade, né? É porque ao começar a estudarmos a segunda parte, o capítulo 7, nós vamos estudar a parte profética, que é um pouco mais complicada, mas muito interessante, né? Nós já estudamos o capítulo 2, que é o ABC das profecias. Nós vamos sempre revê-lo um pouco para entrarmos no capítulo 7. Eu estou ansioso para iniciar logo o capítulo 7 e estudarmos aí as profecias de Daniel, que são algo fantástico, né? Nós vamos ver essa visão impressionante que Daniel teve, né? Uma visão onde ele viu 4 animais diferentes que deixam Daniel atônito, né? No livro Segredos de Daniel, Jacques Lucan chama esse capítulo de 4 bestas e um filho do homem. Eu ainda vou pensar que título eu vou dar para ele, mas é a visão zoológica de 4 animais diferentes, né? Então, nós temos aí a parte histórica e vamos iniciar no próximo vídeo a parte profética. Eu lembro a você que se ficou alguma dúvida, por favor, escreva aí embaixo, faça sua pergunta, eu vou responder com muito prazer. E também lembre-se, né, de dar o seu like, ativar o sininho das notificações. E se está gostando, compartilhe com outras pessoas também. Eu gostaria de ter o máximo de pessoas assistindo aos vídeos sobre Daniel, sobre o grande conflito, as profecias, né? Outros vídeos que temos no canal sobre a semana milenial, 6.000 anos, né? Lembre-se, eu digo sempre, hein? Esse canal existe porque chegou a hora da volta de Jesus. Maranata. Que Deus abençoe a todos. Até o nosso próximo encontro.